Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Olá, povo de Deus, bom dia! Estamos começando mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou o Alan Barbosa e este é um programa da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Pois é, aí um tempinho aí, porque a gente tem que fazer os ajustes técnicos com a nossa transmissão pelo Facebook e também a transmissão que ocorre pela Rádio Nova Aliança, né? E aí eu já faço essa saudação especial a você, ouvinte da Rádio Nova Aliança, que nos acompanha aqui em Brasília, nos acompanha também pelas cidades aqui do entorno do Distrito Federal, em Goiás, em Minas Gerais, pessoal da roça, pessoal da fazenda e pessoal das cidades também, pessoal que está no trânsito acompanhando a Rádio Nova Aliança, obrigado. E também fazer a saudação especial aos nossos internautas espalhados em todo o Brasil que acompanham a live pela fanpage da Comissão Justiça e Paz no Facebook. É CJP Brasília. Você que está pelo rádio pode também ir lá no Facebook, procurar CJP Brasília, vai achar a nossa fanpage, dá aquela curtidinha bacana e acompanhe aí o nosso programa, vendo aí as nossas carinhas e participando também, trazendo aí a sua manifestação, sua opinião, a sua pergunta. No nosso programa de hoje, você que está nas redes sociais já acompanha os nossos convidados, professor José Geraldo de Souza Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, membro da Comissão Justiça e Paz. E hoje temos o Paulinho da Caritas, né? Paulo Henrique, a gente conhece como Paulinho da Caritas, esse batalhador aqui de Brasília vai estar no nosso programa hoje também. E o tema hoje é uma pergunta. A resposta é social ou econômica frente à pandemia? Professor José Geraldo, bom dia a você. Mais uma vez participando conosco aqui. Eu acho que seu microfone está fechado. Agora foi. Bom dia, Alain. Bom dia, Paulinho. Bom dia, José Carlos. E bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança, no nosso programa de Justiça e Paz. É uma alegria estar aqui com vocês nessa sessão de hoje e trabalhando esse tema, não é? Eu acho que o programa em si já é uma resposta, porque ele é um canal de interação com o povo de Deus, né, para poder construir referências que digam respeito a esse momento que a gente vive e o nosso agir é parte dessa resposta. Ótimo. Paulinho, bom dia, Paulinho. Seja bem-vindo aqui à nossa casa hoje, Paulinho. Bom dia, Alain. Bom dia, José Carlos. Bom dia, professor. Bom dia aos internautas, né, da rádio, todos eles que estão nos ouvindo nesse momento. E é essa pergunta que nos faz, né, florescer, nos faz melhorar todos os dias nessa busca, né, de em que espaço estamos, em que espaço queremos, né, e o que queremos para nosso vivenciar melhor o nosso dia a dia, né. Então a Caritas vem aí nessas buscas de poder contribuir, organizar, mas também planejar uma vida melhor para todos nós, né, cristãos e cristãs. Que bom. O som, viu, gente? Quem está pela rádio, a Rádio Nova Aliança, alguns programas ainda estão sendo realizados à distância. Eu estou na minha casa, o Zé na dele, o Paulinho na dele e o Zé Carlos, que já foi saudado aí pelos nossos colegas e agora aparece no vídeo, também na casa dele. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Alain. Bom dia, professor José Geraldo. Bom dia, Paulinho. Estamos a posto para mais um programa de Justiça e Paz com esse tema tão importante aí. Vamos lá, pessoal. Tá bom. Gente, eu estou colocando inclusive essa música do Zé Vicente, que é linda, né? Aquela primeira é uma guarânia? Aquela do Zé Vicente também não é bem a guarânia, não. Eu não saberia dizer o ritmo, né? Mas é uma música bem motivadora, né? Na hora de Deus, amém, Pai, Filho. O Zé Vicente é uma pessoa muito inspirada. E ele fez essa aqui há muitos anos, né? Pão em todas as mesas,
da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. Pois é, e nesse início de programa, muitos de nós que temos o privilégio de ter o arroz com feijão, a carne, a nossa despensa cheia, muitos de nós que não perdemos o nosso emprego, não perdemos o nosso posto de trabalho, não perdemos a nossa fonte de renda, nós temos muito que agradecer, realmente. E hoje o programa pensa em chamar assim, mais braços de solidariedade àqueles que têm. Porque tenho certeza também que muitos dos ouvintes, muitos daqueles que acompanham a Rádio Nova Aliança, estão olhando para esse dia de sábado, olhando para o que fazer, né? Olha, talvez tenha um arroz, um feijão e um óleo, não tem uma carne, não tem um frango. E o que ganhou já foi de doação, porque ela está sem trabalho, está sem emprego, não sabe o que fazer para pagar a próxima conta de energia, a próxima conta de água, não sabe o que fazer para comprar um remédio que falta ali para a família. Nós temos hoje milhões de pessoas desassistidas em todo o mundo e desassistidas também aqui em Brasília. É isso que a gente quer conversar. O Paulinho tem um trabalho, a Caritas, né? Paulinho é representante da Caritas Arquidiocesana aqui em Brasília. Ele vai falar um pouquinho pra gente como é que tá aí essa luta, principalmente, já era difícil, né, Paulinho? E aí com a pandemia, imagino que tenha se dificultado um pouco mais, né, Paulinho? Isso dificultou um pouco muito, vamos dizer assim, né? Porque os nossos instrumentos de busca, de poder fazer com que o trabalho social, o trabalho de chegar às famílias mais vulneráveis, né, teve um dificultador muito maior, né? Nossas igrejas tiveram que fechar por conta da pandemia, né? A campanha da fraternidade, no qual era nosso provedor maior de recurso, né? No caso a partir das arrecadações feitas, né? Um dia no mês, na Semana Santa. Então esse não aconteceu. Então isso a gente ficou em um maior desafio, nós mesmos enquanto aconteceu. Mas isso não nos impediu de continuar o nosso trabalho junto às famílias, né? Uhum. Estão ligando lá o Paulinho lá, e a imagem dele sumiu, mas a gente vai nesse trabalho de solidariedade, hein, professor José Geraldo? De vez em quando me dá travado para falar José Geraldo, né? Eu não sei porquê, eu tenho que fazer um trava-línguas forte ainda sobre isso, mas, professor, social e econômica, qual é a solução? Para qual caminho a gente tem que ir para... Aqui aí interrompeu, viu? Tem esse pessoal toda hora aí. Tô te vendo na TV, eles ligam, né? Mas então vamos voltar com o Paulinho, até o professor José Geraldo daqui a pouco vai falar. Paulinho, então, quem é que vocês estão acolhendo nesse momento? Quais as comunidades que vocês estão apoiando mais nesse momento? E como é que está a situação, Paulinho? Então, a partir desse, nós precisamos nos reorganizar no modelo de poder fazer o trabalho e assistir as famílias mais vulneráveis, né, nesse momento, que realmente estão. Nosso trabalho hoje está consistindo em atender as famílias das crianças que já atendemos lá em São Sebastião, que são 50 famílias, e os migrantes venezuelanos que estão vindo constantemente para a Casa de Acolhida, que nós denominamos Casa de Acolhida, que também lá em São Sebastião. A gente recebe, em média, mais de 100 migrantes mensalmente, né? Eles vêm e passam aqui de 8 a 10 dias, às vezes 15 dias, às vezes um pouco mais, para a busca dos seus destinos. Então, a gente os acolhe com hospedagem, alimentação, kit de higiene, alguma assistência médica quando necessário, e algumas outras assistências quando necessário também. Então, esse trabalho ele não parou de modo algum. O trabalho com criança e adolescente, que é o trabalho que a gente mantém lá em São Sebastião, numa das áreas mais humildes, mais necessitadas, que é o Zumbi dos Palmares, né? Com as crianças, nós interrompemos o trabalho com elas, mas continuamos com as famílias, porque as famílias deixavam suas crianças lá após a saída da aula, né? Porque nós somos um contraturno escolar e continuamos esse trabalho lá com as famílias, ou seja, todo mês a gente tenta buscar, através das doações, seja ela doações financeiras ou de cesta, assistir essas famílias com cestas básicas, né? Porque elas também, em grande parte, são mães que faziam diárias, que estavam na busca da sua sobrevivência, grande parte solteiras, empregadas domésticas e outras atividades. Grande parte ficou sem emprego, né? Sem a sua rentabilidade. E também sem o espaço de deixar as crianças, porque
com a pandemia não permite-se ter aglomeração. Então, essas famílias estão tentando assistir todo mês com cestas básicas. E a nossa busca de poder fazer com que a gente tente manter esse trabalho. Dentro disso, a gente fez também um trabalho em parceria com a Caritas Nacional, em que a Fundação Banco do Brasil doou umas cestas e especificou a cidade em qual a gente ia trabalhar. Então, ele doou cestas básicas para Sol Nascente e Recanto das Emas. E semana passada, um pouco para o Paranoá. Nós distribuímos 400 cestas no Sol Nascente e 600 cestas no Recanto das Emas, para atender as famílias mais vulneráveis. E nosso patamar foi a partir das igrejas, a partir das organizações religiosas, nesses espaços que nós tentamos buscar e atender essas famílias. Esse é o trabalho no qual a gente está continuando hoje para atender parte dessas famílias. E também algumas comunidades pontuais, como em Planaltina, uma comunidade em que a Comissão dos Municipais anteriormente já tinha feito uma organização social com ele, então a gente está... a cada mês, desde março, a gente vem combinando com ele de levar algumas cestas para aquelas famílias daquela comunidade, ali, e pontualmente, quando a gente tem cesta disponível, doar para alguma família que nos comunicam, que pede, seja pessoas ligadas, voluntários, que tem, e a gente tem condição, a gente ajuda. Mas também nós estamos na busca de sobrevivência própria também, de fazer com que a gente tenha condições de manter esse trabalho. Tá bom, daqui a pouquinho o Paulinho vai falar como é que a gente pode ajudar para manter esse trabalho. Eu acho que já deu mais de 2.000 famílias aí apoiadas pela Caritas aqui na minha contabilidade, aqui, né, professor? É gente demais que a Caritas vem ajudando. E aí já com você, professor José Geraldo, já quero entrar nessa discussão mais ampla da solução para a pandemia, para o enfrentamento da pandemia no nosso país, professor. Então, o Paulinho falava e eu tinha minha atenção para esse cartaz por trás do José Carlos, que é da campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Que é uma mensagem que tem tudo a ver com a conversa que estamos tendo aqui hoje. De certo modo, como vocação de missão, a Caritas realiza essa exortação. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Mas traduz o que nós estamos colocando como centro da nossa discussão hoje no programa. Qual é a resposta? Não é a pandemia? Ela é social ou ela é econômica? Eu diria que ambas são condições de resposta, mas a pergunta se coloca porque a gente tem ouvido autoridades proclamarem, tem visto movimentos que, inclusive na pandemia, vão à rua para exortar uma resposta econômica à crise, né? De que o que se faz como ação política é fortalecer a economia, porque a vida se realiza espontaneamente, né? E, com isso, hierarquiza os valores, colocando a economia sobre a vida, né? Então, eu acho que o programa quer mais distinguir duas coisas. A primeira, que a vida está em primeiro lugar. A segunda é que, do ponto de vista da resposta, mesmo quando a gente perde a confiança ou não tem alguma credibilidade no que se coloca como ação política para conduzir a crise, né? Veja, aqui no Distrito Federal, ora abre, ora fecha, ora manda ter relação presencial, ora manda recolher ao isolamento, e as cifras de letalidade vão aumentando, e a situação hospitalar vai se agravando. E o trabalho dos que operam no campo da saúde vai se exacerbando. O número de danos aos agentes de saúde vão formando uma cifra espantosa. Então, a nossa questão aqui é saber o que é o valor fundamental e como é que uma resposta social pode se fazer independentemente da ação governamental quando ela se desestrutura. Por exemplo,
estamos há 60 dias sem ministro da Saúde, né? Então, é uma questão dramática. E aí eu diria que o primeiro ponto de referência para essa resposta é aquilo que o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, exorta, nos lembrando, enquanto cristãos, mas também enquanto pessoas de boa vontade, que a primeira resposta é nós nos configurarmos como um povo que se constitui. E que isso representa desenvolver, ele diz lá no número 220 da exortação Evangelii Gaudium, desenvolver a dimensão social da vida, configurando-nos como cidadãos responsáveis dentro de um povo e não como massa arrastada pelas forças dominantes. E nos lembra que ser cidadão fiel é uma virtude, e a participação na vida política é uma obrigação moral. Então, acho que a gente tem que se organizar politicamente, no sentido do que a exortação chama de ação política, que é exercitar a caridade, diz ele, o Papa também diz isso em outra parte, que a dimensão sublime da política é a representação da caridade, né? E agir enquanto iniciativa, enquanto mobilização social, enquanto capacidade de responder às exigências críticas do momento de pandemia e responder com essa dimensão ética, essa dimensão moral, essa dimensão pastoral que nos obriga, enquanto povo, a ter também responsabilidade e não esperar por ações políticas hierarquizadas, como a Caritas está fazendo, e como no Brasil todo, de diferentes modos, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, estão acontecendo iniciativas que não só suprem, mas corrigem as ações equivocadas de interesse governamental, que muitas vezes obedecem aos imperativos da economia, da ganância, do lucro, e desrespeito à vida, à dignidade, à assistência. Esta mensagem que aí no cartaz está de ter compaixão, de cuidar, de ser responsável, de constituir-se como povo, de exercitar a dimensão social da nossa função pastoral e missionária. Então, eu acho que isso, para começar, depois eu gostaria de voltar, Alain e José Carlos, para trabalhar tal como a Caritas, e depois, talvez, José Carlos lembrar algumas iniciativas que acontecem nas nossas paróquias, né? O que no Brasil tem sido feito por iniciativa solidária do povo organizado, como função da política e dessa responsabilidade, dessa dimensão social que nos constitui como povo de Deus. Tudo bem, professor José Geraldo, Paulinho da Caritas, Zé Carlos, a gente está batendo aqui um papo, gente, sobre qual é a resposta, se é a resposta social ou econômica frente à pandemia do coronavírus. É a gente olhar para o lado, né, professor? Olhar para o lado. Você pode... o cavalo coloca aquelas coisas na frente para ele não olhar para os lados, para não se assustar, né? Isso eu não sei qual é o nome daquele equipamento. Chama antolho. Antolho, né? Então coloca ali os antolhos para não olhar para o lado para se assustar. A gente pode colocar antolhos também na nossa face para a gente não olhar para o lado e não se assustar. É muito cômodo a gente não olhar para o lado e não se assustar. Olhar para o lado e ver alguém faminto, e ver alguém pedinte. Olhar para o lado e ver aquela pessoa que estava muito bem até pouco tempo, porque tinha emprego, tinha trabalho, de repente ela não está mais. Olhar para o lado dos venezuelanos, que a Caritas vem fazendo esse trabalho de acolhida, que há algum tempo estavam lá no seu país, num conforto, pessoas estudadas, pessoas com profissão, e de repente tiveram que migrar não só para o Brasil, mas para outros lugares também, mas principalmente para cá. E a gente pode colocar os antolhos e fazer de contas que essas pessoas não existem. Agora a gente pode tirar os antolhos, e aí, se eu entendi bem o que o professor José Geraldo quis dizer, quando a gente tira os antolhos, a gente passa a exercer uma dimensão política. A dimensão política que é diferente da partidária. A partidária ela faz parte da política, mas ela não é toda a política, ela é uma parte da política. O exercício de cidadania, o exercício nosso, o exercício da caridade plena, é o exercício
da política em sua essência, o bem maior da coletividade, o bem da nossa cidade também, né? Então é isso que a gente está tentando chamar a atenção aí do ouvinte da Rádio Nova Aliança, principalmente neste momento de crise. A gente sabe que a sua paróquia está fazendo muita coisa, a gente sabe que você está fazendo também, mas a gente sabe também que tem gente que podia fazer que não está fazendo. Paulinho, me fala um pouquinho mais sobre os migrantes, Paulinho. Vocês acolhem eles lá também em São Sebastião, é isso? Exatamente, Alan. Os migrantes, né, eles chegam numa condição de um projeto chamado Projeto Acolher, que é um projeto em parceria com o governo federal. Quem organiza ele é a OIM, a Acnu, que são organizações das Nações Unidas, e a Caritas, né, também outras entidades que se assemelham no Brasil todo para poder fazer esse acolhimento desses venezuelanos e assim encaminhados para os seus estados. Esses venezuelanos, eles chegam em estado muito difícil, desde da parte psicológica, da parte financeira, de tudo que eles perderam, e também na parte organizacional, né? Porque grande parte deles deixaram suas famílias, se dispersaram em vários locais, o irmão vai para um lado, vai para o outro, né? O pai para um lado, às vezes a mãe está no abrigo. Os abrigos que estão lá no norte do país têm, em média, mais de 6 mil pessoas, né? Esperando para ir para um local, então ir nessa busca. E também pessoas na rua, temos muitas pessoas que estão na rua em Roraima e algumas outras partes do país, nessa busca de melhoria. Com a pandemia, boa parte deles também ficaram sem emprego, boa parte deles que já estavam aqui, residindo aqui. Nós temos aqui hoje, talvez, mais de 2 mil pessoas que vieram através de projetos, fora os que vieram através das suas familiares, né, que vêm para cá. É isso falando aqui do Distrito Federal e parte do entorno, vamos dizer assim. Essas pessoas, quando vêm para cá, né, elas vêm sem condições básicas, mínimas. Nós, quando acolhemos esses venezuelanos, os que vêm lá para casa de passagem, eles não ficam aqui, grande parte, né, eles vão interiorizados, né, são poucos que vêm aqui. Chegam num estado de muita vulnerabilidade, sem roupa, sem sandálias, sem uma perspectiva, grande parte deles. Alguns vêm já com algum encaminhamento de emprego para alguns locais, mas, no entanto, né, que não tem. Mas temos uma diversidade que vai de médicos graduados, pessoas mestradas, pessoas com pós-graduação, é uma infinidade de pessoas que saem dos seus espaços, funcionários públicos, né, de classe média, alguns de classe média alta, né, que perderam todos os seus bens materiais e aí estão tentando reconstruir sua vida aqui no Brasil, né, os que vêm para cá. Então, é uma necessidade, é um olhar caridoso, é um olhar de irmão para com essas pessoas que vêm de lá para cá, porque elas vêm sem falar a língua, sem uma perspectiva, grande parte, sem um olhar de terra que não é a terra do seu pertence, e desprovido disso. E ainda por cima tem o laço da pandemia que chegou nesse sentido, que assola todos nós no mundo inteiro. Então, eles ficam num estado muito mais vulnerável do que nós, enquanto brasileiros. Apesar da nossa vulnerabilidade é muito grande, né? As famílias que atendemos aí em todas essas cidades estão em um estado muito difícil. Os migrantes, hoje, é uma necessidade especial que possamos nos manter colocando essa assistência a eles para que eles possam ter o mínimo básico, porque são irmãos, né? Nós estamos num país, né, que é o único país do mundo com esse modelo de poder acolher. Não existe nenhum outro país no mundo que acolhe esses migrantes, todos os migrantes de todas as nacionalidades, né? Como o Brasil. É um signatário de todos os acordos, de todas as ações em que está se proposta no mundo para acolher esse migrante. E nós aqui, na Caritas Diocesanas, não fazemos diferente, fazemos mais com a nossa ação enquanto caridade, enquanto ação, mesmo muitas vezes não tendo a parte de o financeiro, né? Porque é aquilo que nos mantém também, que precisamos, não vivemos sem um financeiro, né? Então, mesmo nisso, a gente foi buscar algumas alternativas e estamos tentando, né, a solidariedade com os irmãos e irmãs, né, que estão olhando, percebendo, sentindo e vendo, né, as necessidades de continuar esse trabalho da caridade com os irmãos venezuelanos. Então, os migrantes, né, estão com grandes necessidades, porque hoje estão totalmente sem o seu asseio, sem o anseio de poder estar vivenciando a sua vida, né? Obrigado aí, Paulinho. Paulinho, professor José Geraldo de Souza Júnior. Vamos fazer as nossas reflexões aqui. Eu quero
Quero agora ler algumas mensagens. Tem aqui, olha, Marcone Burum. Ele fala que é sempre um alento ouvir o professor José Geraldo. Ele é um intelectual de simplicidade e engajamento humanista que não tem precedentes. E isso renova nossas esperanças civilizatórias. O Benício Trentini fala aqui. É importante oxigenar a luta. Um privilégio ouvir o professor José. Tá aqui o Marcelo José Moreira dando um bom dia pra gente também. O Marcone respondendo aqui, o Marcelo diz aqui do professor Marcelo Moreira, doutor em economia, leciona na Universidade de Goiânia, estadual de Goiânia, é um grande revolucionário. Tá lembrando aqui o Carlos Henrique Tretel, não sei, também nos acompanhando aqui. Eles também estão conversando aqui sobre outros dentro da nossa conversa, eles também estão abrindo outros pontos de conversa aqui nas nossas redes sociais. Você que está nos acompanhando pela Rádio Nova Aliança, nós também estamos no Facebook neste momento transmitindo, e você pode procurar lá a fanpage CJP Brasília, e você nos acompanha por lá também, pode aí fazer a sua pergunta. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu quero trazer aqui uma notícia e que vai entrar também na discussão do nosso programa. Hoje estamos nos perguntando ainda se a resposta é social ou econômica, daqui a pouquinho a gente vai tentar ver se tem uma resposta sobre isso. Mais um dado sobre mortes, pessoas que devem morrer não pela Covid, mas em consequência dela, né? Pessoas que vão morrer de fome no mundo como consequências econômicas da Covid, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer um intervalo aqui na Rádio Nova Aliança e também com a reflexão da nossa teóloga Simone Furquim do Evangelho deste sábado. Daqui a pouco a gente volta à Rádio Nova Aliança, voz da Arquidiocese de Brasília. Sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Solo he pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la consecuencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la Muito obrigado, Beth, por haberme convidado para cantar para su público en esta noche no Rio de Janeiro. Obrigada a você. Beijo nesses. Por pedaço de pão e por pouco de vinho, eu já vi mais de irmão se desviar do caminho. Por pedaço de pão e por pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por pedaço de pão e pouquinho de vinho. Voltamos aqui do nosso intervalo na Rádio Nova Aliança. Você que ficou online com a gente, acompanhou Mercedes Souza e Beth Carvalho. Uma bela música também. E agora vamos ouvir a nossa teóloga biblista Simone Furquim, ela que nos faz a reflexão do Evangelho deste sábado. Bom dia, Simone. A leitura proposta pela igreja hoje é Mateus capítulo 12, de 14 a 21.
Os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus narram Jesus em missão em toda a Galileia, promovendo curas, fazendo discursos sobre o reino de Deus. Isso incomodou muito as autoridades da época. No texto de hoje, o evangelista diz que os fariseus estavam planejando matar Jesus. Mas Jesus não se intimida. Mateus reconhece que tudo o que estava acontecendo com Jesus já fora profetizado por Isaías. Ele não descansará enquanto não ver cumprir o direito. Ele continuará anunciando o reino de Deus. Jesus é o servo de Javé, conforme Isaías 42, de 1 a 2, citado aqui por Mateus. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Na verdade, sabemos que após a morte e ressurreição de Jesus, o sistema opressor tanto do Império Romano como da religião que excluía as pessoas continuaram agindo. Mas os cristãos dos primeiros tempos, por trás do Evangelho de Mateus, compreenderam que o trabalho evangelizador de Jesus não termina, pois seus discípulos e discípulas continuarão realizando a sua missão de anunciar o direito e a justiça. São os cristãos daquele tempo e os cristãos e cristãs de hoje. Hoje, mais do que nunca, devemos anunciar e promover o reino de Deus em nossa sociedade, para que o direito e a justiça alcance todas as pessoas, sobretudo as pessoas atingidas por causa desta pandemia do Covid-19. Que nossas igrejas sejam também lugar de animação profética e animação evangélica, lugar de encontro com Deus misericordioso, lugar de salvação, onde possamos sempre alimentar a nossa fé e a nossa missão cristã. Vai, meu povo, o Senhor te chama para viver como um povo que ama. Vai, meu povo, eleva o teu irmão, que precisa de quem lhe dê a mão. O amor liberta, o amor constrói, o egoísmo escraviza e destrói. A liberdade é nossa vocação. Pois é, essa música foi tema da campanha da Fraternidade de 1973. É o Padre Zezinho que está cantando aí, né? Essa música era canto de entrada e canto de encerramento dessa campanha da Fraternidade. O tema era Fraternidade e Libertação. O egoísmo escraviza e o amor liberta, professor José Geraldo. Então, são duas escolas que nós temos enquanto trabalho pastoral, né? Uma são as mensagens e as proclamações das campanhas de fraternidade, né? Que são instrumentos para realizar isso que a nossa caríssima Simone, lendo o Evangelho, indicou como função profética, função missionária. A Simone, que a gente sente tanta falta nos nossos trabalhos da comissão, ela foi colega nossa na comissão, mas que felizmente o programa permite que ela continue aqui conosco, nos ajudando a refletir. E a outra escola são as exortações, as encíclicas, as cartas do Papa Francisco. No nosso tema, ele sempre lembrando que a economia é fundamental para a continuidade da existência no mundo, mas não pode ser uma economia de exclusão, de indiferença, de descarte, de descompromisso com os pobres, com os desfavorecidos. E, portanto,
que a ação política tem que ser uma ação que faça convergir a economia para a dignidade da vida, para a satisfação das exigências da justiça e da paz. Como dizia a música de abertura, o caminho da justiça, o caminho da paz se faz com justiça e direitos iguais, né? É pão, vinho, justiça e direitos iguais, né? Então, no nosso caso, a resposta econômica tem que ser uma resposta solidária, como o próprio Papa faz quando ele diz que nenhum trabalhador pode ficar sem trabalho ou sem salário, e que a condição da economia é garantir teto, terra e trabalho. E o Papa está propondo uma economia de solidariedade. É dele que vem a tese de um salário universal, exatamente para configurar com a riqueza acumulada, a riqueza que é fruto do trabalho social, a participação do trabalhador no seu benefício e poder receber em forma de salário digno, salário de sobrevivência, de existência, essa condição de atenção às suas necessidades. Enquanto o Papa está propondo um salário universal, a gente vê a governança hesitar em um auxílio de emergência, uma migalha do contexto da acumulação, mas não hesita em transferir benefícios à especulação financeira, ao socorro aos bancos. Então, a economia não pode ser uma economia do descarte, uma economia da indiferença, uma economia do egoísmo, como diz o canto, e como diz a Simone na sua preleção, né? E isso é que o povo está mostrando contra essa economia de descarte que nega recursos aos hospitais, benefício aos trabalhadores, garantia de existência digna. O povo está organizando práticas sociais para suprir essas carências, como a Caritas está fazendo, e como no Brasil todo os movimentos estão fazendo. Em São Paulo, no bairro de Paraisópolis, que nós conhecíamos pelas incursões policiais contra os jovens negros e pobres, a comunidade se organizou por falta de políticas de assistência, criou uma ação organizadora, elegeu presidentes de rua, comprou equipamentos respiradores, comprou ambulância com apoio da sociedade englobante, com o apoio da sociedade solidária, e implementou um sistema sanitário para enfrentamento do Covid, na ausência de políticas, e mais, quando as políticas, em nome da economia, traz o povo para o contágio, porque quebra o isolamento, ao invés de colocar ações de assistência, ações compensatórias que representem benefícios que permitam ultrapassar essa crise, porque isso vai passar, e nós nos reapresentarmos fortes para resgatar, aí sim, a economia em nome de uma sociedade de inclusão. Eu acho que um pouco essas questões a gente tem que considerar, e um pouco nós temos que fazer no nosso espaço como a Caritas faz. Em muitas paróquias, nós estamos assistindo essa mobilização sempre nessa linha do viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Hoje nós vivemos na nossa igreja, por conta do nosso Papa, uma ética do cuidado, uma ética da solidariedade e da nossa responsabilidade social. Quando a economia for ativada, ela tem que ser orientada pela responsabilidade social, pela dignidade ética da prevalência da vida sobre as coisas. São as pessoas que valem, não as coisas. Nós temos que nos distanciarmos de uma sociedade que transforma as pessoas em coisas e as coisas em pessoas, porque, no fundo, isso acaba produzindo o descarte do social. E aí são essas situações que o Paulinho descreve e que, se não fosse nosso olhar cristão, a política que é feita como estratégia mundana, estratégia de mundo, acaba produzindo o descarte social desses desassistidos
que são parte de nossa responsabilidade e requerem a nossa igreja em saída para tratar, para cuidar, para confraternizar, para se solidarizar e para exercer a nossa missão pastoral. Obviamente da Rádio Nova Aliança, você está ouvindo aí o professor José Geraldo de Souza Júnior, membro da Comissão Justiça e Paz, professor da Universidade de Brasília. O Paulinho da Caritas daqui a pouco vai voltar a falar aí, a gente vai ver efetivamente como podemos ajudar a Caritas, e o professor José Geraldo vai dar uma expandida nos nossos laços de solidariedade. O Zé Carlos está ali preparado para trazer um pouco da doutrina social da igreja, mas eu quero trazer um dado aqui importante, que é para o professor, para o Paulinho também já ir pensando. Esse é um estudo feito por uma organização chamada Oxfam Brasil. Ela diz nesse estudo que 12 mil pessoas devem morrer de fome diariamente no mundo. 12 mil pessoas devem morrer diariamente de fome no mundo até o final do ano. De fome, né? E o total de pessoas que deve ser arrastado para a beira da fome, aquela linha da miséria da fome, em todo o mundo, deve chegar a 122 milhões de pessoas também até o final do ano. E um dos apontamentos que essa organização faz está relacionado ao Brasil, está justamente no que o professor acabou de dizer sobre esse auxílio emergencial que está sendo dado para a população, mas desprovida economicamente nesse momento, auxílio de R$600 mensal, mas que já tem data para acabar. A data do auxílio tem data para acabar aqui no Brasil, mas a crise econômica, o emprego não tem data para voltar ainda. E as pessoas vão ficar sem dinheiro, sem esse pequeno auxílio. E aí, como é que vai ser, né? O Zé Carlos tem alguns apontamentos da doutrina social da igreja. O professor José Geraldo já trouxe algumas coisas nas entrelinhas da conversa dele ali, mas o Zé também separou um pouquinho aí, né, Zé? Sim, Alan. Antes de tudo, eu gostaria do professor Mauro. Sim, Alan, fale. Não, tinha travado, pode ir agora. Não, vou ler uma mensagem aqui do professor Roberto Mauro, lá de São Luís do Maranhão. Ele é membro da Comissão de Justiça e Paz, mandou essa mensagem aqui pelo zap da Rede Brasileira de Justiça e Paz. Eu coloquei aqui no nosso chat, mas não está, talvez não esteja aparecendo para vocês. E o professor Roberto Mauro diz o seguinte: satisfeito em encontrá-lo, professor Zé Geraldo, depois de muitos anos, quando esteve conosco aqui no Maranhão em função do projeto Direito Achado na Rua. Continuo na ativa e atualmente, além de minha militância, eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão. Roberto Mauro, então, que é membro da Comissão de Paz de São Luís. Aí que eu acrescento uma mensagem do Papa Francisco, e aí eu falo para todos os ouvintes que a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Pobre desse ano, 2020, que já foi publicada no dia 13 de junho, mas vai ter ocasião no terceiro domingo do mês de novembro. Então, o Dia Mundial do Pobre é sempre comemorado no terceiro domingo do mês de novembro, esse ano no dia 15 de novembro. Então, essa mensagem é um complemento fortíssimo para que os nossos ouvintes façam leitura após o encerramento do programa. Então, um dos trechos do Papa vai dizer o seguinte: para servir de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. No outro trecho, diz o Papa Francisco: estender a mão ao pobre leva a descobrir, antes de tudo, a quem o faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido à vida. Mais uma: a lembrança do nosso destino comum pode ajudar a conduzir uma vida sob o signo da atenção a quem é mais pobre e não teve as mesmas possibilidades que nós. A mensagem do Papa Francisco, número 10. Então, vale a pena ler toda a mensagem como complemento do nosso programa. Daqui a pouco eu leio mais uns trechinhos. Pode continuar, Alan. Tá bom. Registrando mais ouvintes, mais internautas com a gente. A Edna Souza, sempre acompanhando as nossas lives, falando que é excelente debate hoje. E por aí vai, né? Depois vou captando mais alguns internautas. A Maria Margarida, nossa companheira de caminhada. Bom dia, Alain, Paulinho, professor José Geraldo.
Agradecemos a oportunidade de estarmos refletindo sobre a situação de grande parte da população que pela pandemia está sem pão em suas mesas. É muito triste a realidade. Anne Brito fala aqui, necessárias palavras, professor. Obrigado, Anne, também. Ana Paula, nossa querida Ana Paula, excelente programa, precisamos aprofundar esse debate, a gente vai aprofundando ele. Paulinho, me fala como é que a gente pode ajudar a Caritas, Paulinho. Vamos abrir o microfone aí, Paulinho. O microfone tá travado aí. Nosso microfone do Paulinho da Caritas Arquidiocesana aqui de Brasília. Vai lá, Paulinho. Isso, meu irmão, desculpa, às vezes se descuida aqui. Então a Caritas, ela está se mantendo hoje, como não teve campanha da fraternidade, através das doações feitas, né, depósitos feitos dentro da sua conta, através de doações de cesta, de roupas. Essa hoje é a maneira que nós estamos sobrevivendo e tentando garantir com que a assistência, o apoio a essas famílias possam estar sendo feito, né? Tem um número de conta que eu vou deixar aqui para quem possa sensibilizar e querer ajudar e ver o irmão nesse sentido de poder contribuir, né, que possa ajudar a Caritas nesse sentido, né, a manter esse trabalho. Nós tínhamos antes, né, a campanha de fraternidade que deu que dá esse aporte para a gente, mas esse ano nós não tivemos. Paulinho, o desafio... Paulinho, só um minuto. Pode Porque falar. o Paulinho está falando várias vezes a campanha da fraternidade, eu quero deixar claro o que é que a campanha da fraternidade ajuda. Vocês sabem que tem aquele dia da coleta financeira da campanha da fraternidade. Aquele dia, não tem? Na campanha. Tal dia, coleta. No Domingo de Ramos, não é isso? Domingo de Ramos, salvo engano? Todo Domingo de Ramos tem a coleta que é para todas as ações da CNBB, todas as ações que a CNBB financia com o dinheiro que é arrecadado da campanha da fraternidade. Esse ano, devido à pandemia, a gente não praticou a quaresma nas nossas igrejas, não teve as nossas celebrações das igrejas e também não teve essa coleta, não teve esse dinheiro. Então o Paulinho está trazendo a realidade da Caritas, que era financiado muito por esse recurso, e aí não só a Caritas, mas outras entidades Brasil afora, que a CNBB garantiu um recurso para ajudar o trabalho. Então, desculpa aí, Paulinho, te cortar, apenas assim para as pessoas entenderem de onde vem o dinheiro que ajuda todas as pessoas que você está falando aí. Vai lá agora, continua. Então desculpa, eu não especifiquei que é um dia no mês, que é justamente de Domingo de Ramos, é que esse recurso vem. Então essa campanha nasceu ainda em 64, na época, né, que pudesse esse recurso ajudar as entidades, enquanto Caritas e outras entidades aí, mas ela veio nascer basicamente para poder fomentar a entidade nas suas ações, né? Então, por isso é que a gente tem esse aporte de recurso quando vem através das doações que são feitas no dia pela campanha da fraternidade, que são recolhidos, né, justamente no dia do Domingo de Ramos, né? Por isso é que eu estava enfatizando isso. Mas a gente busca outras formas, outras maneiras, que são os cristãos e cristãs que nos ajudam no seu cotidiano. E que esse ano a gente está fazendo um apelo muito maior para que possamos continuar esse trabalho. Porque diante de todo o desafio econômico, social, em que se está propondo o país, existe as inúmeras iniciativas da sociedade, do grupo que consegue se manter, mas isso ainda é uma resposta ainda pequena em relação às necessidades que hoje a sociedade se encontra, principalmente as mais vulneráveis, aqueles que estão nas regiões administrativas muito mais humildes, mais pobres, por exemplo, onde nós estamos na Ceilândia, no Sol Nascente, e lá em São Sebastião, no Zumbi dos Palmares. Então, essas comunidades elas estão praticamente desassistidas de boa parte do que tem. O recurso que muitas vezes é emergencial sai, não atende a todos, e também é muito pontual para essas famílias, que são boa parte numerosas, e que sobreviviam a partir, né, de pequenos empregos, pequenas formas de sobrevivências, né, que desde diaristas, pessoas que trabalhavam em casa, grande parte, né, mãe de famílias, né, empregadas domésticas e outros trabalhos. E grande parte veio a perder esse seu sustento. Então, a gente vem tentar amenizar um pouco esse sofrimento da fome, como foi colocado ali, das necessidades básicas que essas famílias têm, de poder sobreviver. A gente tenta aqui também sobreviver diante de tudo isso, porque também a gente é uma entidade que tenta, né, fazer com que a gente faça a nossa ação enquanto cristão, de olhar, ver, sentir, perceber e agir. Agir nessa caridade do cristão, que não se impede nem se fica na inércia de
apesar de todo desafio, seja econômico, social, como está proposto aí, e que se precisa dessas respostas, e o olhar cristão, ele movimenta, ele organiza, ele impulsiona, e é isso que a gente está tentando ser enquanto Caritas, e tentando sensibilizar essas pessoas para que possamos nos juntar a nós, para que a gente possa continuar esse trabalho, que é um trabalho social, mas precisa da necessidade econômica para que possa ela se movimentar, se organizar, propor e buscar alternativas para que essas pessoas consigam sobreviver, né? Porque o Papa nos coloca enquanto numa situação de sermos justamente cúmplices das ações que consigam dar luz a essas famílias, né? Com pão, com terra, com água. Então, todos esses aspectos de se movimentar, de agir enquanto caridade, enquanto pessoa, enquanto humanos, e tornar-nos humanos nessas ações. Então, essa solicitação de ajuda, esse pedido de ajuda para a sociedade, aquela que mais abastada, que consegue ajudar essas pessoas que mais precisam, através das doações na conta da Caritas, ou entregando cesta, ou de roupas, ou outras formas que você queira ser voluntário. Então, nós estamos nessa busca e nessa solicitação de pedido de poder continuar esse trabalho que a gente faz. Aqui no Distrito Federal e em torno, a gente não se limita apenas à parte aqui das regiões administrativas, mas também do entorno, porque o entorno também é extremamente empobrecido, né? Então, nós queremos continuar esse trabalho, mas para isso a gente está precisando também com esse clamor da necessidade da busca de doações. Paulinho, já estou com a minha caneta aqui para anotar o número da conta e todos os dados da conta bancária para ajudar. E o ouvinte também, quem está na internet, vai anotar agora. Vamos lá, Paulinho. Te dou agora, só pegar aqui para mim não errar. Então aqui, vai lá, enquanto você vai achando aí, o professor, nós temos aí a questão da renda mínima que você falou que o Papa Francisco mesmo já faz a defesa. Alguns países já estipulam já há muito tempo, mesmo antes da pandemia, uma renda mínima para os seus cidadãos mais pobres, aqueles que perdem emprego. E é este também o caminho para o país, para o Brasil, estabelecer uma renda mínima para todas as pessoas que estão empobrecidas, uma renda mínima que talvez vá um pouco a mais até do que os R$600, professor? Não só isso, mas pensar e ativar uma série de alternativas econômicas orientadas pela dimensão social da responsabilidade governamental. No transporte, que já admite em muitos lugares tarifas subsidiadas e até tarifa zero, claro, quando se trata de considerar a condição do trabalho, colocar limites no sentido das despedidas não justificadas de trabalhadores que, no período, tem que ter uma estabilidade. E assim como o governo desonera vários encargos de folha de pagamento e de outras atividades econômicas, reduzindo as alíquotas ou suspendendo as alíquotas, fazê-lo no sentido de que a condição da desoneração proteja o trabalho, né? Nós todos, no individual, estamos fazendo isso. Há 3 meses que a minha assistente doméstica não vem trabalhar, e para ser protegida, e minha economia doméstica mantém o salário dela, e nós, familiarmente, nos dividimos nas tarefas dela para manter a casa como pessoas. Essa condição, se as pessoas podem fazer, os governos também podem, claro, desde que tenham essa percepção, né? Agora, como você disse, trazendo os dados da Oxfam, falando do Brasil, ela já mostrou que 6 indivíduos têm uma renda superior à metade da população brasileira do ponto de vista dos seus rendimentos de lucro. Como é que o lucro não é afetado? Nós temos confiscos nos nossos salários sobre as mais diferentes atribuições. Como é que o lucro, a grande fortuna, não é taxada para poder fazer uma distribuição? Os países capitalistas mais avançados já fizeram isso. Do ponto de vista, por exemplo, das estratégias de gestão da economia em países
que conseguiram estabelecer o patamar mínimo de bem-estar social, de segurança social, né? É verdade. Então, eu acho que é isso, Alain. Eu acho que o Paulinho já voltou com a conta aí, um pouquinho que a gente podia fazer. É verdade. Professor, o senhor trouxe um ponto muito importante. Só um registro, eu queria cumprimentar o Roberto Mauro lá de Imperatriz, né? Eu estive lá. Imperatriz é a cidade do nosso Mauro Noleto, que foi nosso presidente. O pai dele, do doutor Noleto, foi presidente da Comissão Justiça e Paz. Eu tinha estado lá antes, quando da morte, do assassinato do padre Josimo Tavares, para discutir com a comunidade esse drama do latifúndio e da violência no campo, que sacrificou um padre missionário como o padre Josimo, né? Engajado com os movimentos sociais, negro, e por todos esses atributos, uma vítima preferencial, não é isso? Próximo slogan de presidência da República tem que ser o egoísmo escraviza e o amor liberta. Tema da campanha da Fraternidade de 73. Paulinho, rapidinho. Você está lançando a candidatura dele? Rapaz, eu não estou lançando a minha candidatura não, mas eu gostaria muito que os nossos candidatos, pessoas que vão se prontificar a um cargo eletivo de tanta importância para um país, adotassem esse slogan bíblico, né? O egoísmo escraviza e o amor liberta. Paulinho, rapidinho aí a conta para a gente encerrar o nosso programa. Vamos lá. Agora... Então, a agência 0002. 0002. Operação 0002. Operação 03, que é a operação de entidade jurídica, né? Certo. A conta corrente é 4271, dígito 8. 4271, dígito 8. E precisa do CNPJ, certo. Que é 12. 437. 721. 0001, que é mil de ré. Famoso mil de ré. Isso, 42. Paulinho, o telefone de contato, para quem não conseguiu anotar tudo isso e quer conhecer o trabalho da Caritas de forma mais próxima. Então é 98124. 6572. Isso é Zap também, tá? 98124-6572, repetindo, 98124-6572, perfeito? Fala com o Paulinho, quer conhecer o trabalho da Caritas, quer ir lá, quer ajudar, quer depositar dinheiro, quer mandar cesta básica, quer dar roupa, você se acerta com o Paulinho, né, Paulinho? Quer ser voluntário. Com certeza, estamos em plena disposição de poder ajudar, acolher, tanto o irmão que quer ajudar, quanto também acolher as suas doações feitas por nós. Estamos à disposição para que podemos levar, conhecer, inserir todas as pessoas que estão de coração aberto para que possa ver o irmão e assim atender e acolhê-los também. Obrigado, Paulinho. Professor José Geraldo, obrigado também por sua participação mais uma vez aqui com a gente, professor. Então, um prazer, é um dever e é um compromisso. Ótimo. Zé Carlos, obrigado para você também, Zé Carlos. Bom dia para você, viu? Deu a mensagem do Papa, dá tempo? Corre. Dá tempo aí. Vamos lá, mensagem do Papa, Dia Mundial da Paz, Dia Mundial dos Pobres desse ano. Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão necessário para imprimir a justa direção à nossa vida pessoal e social. Não se trata de gastar muitas palavras, mas antes de comprometer concretamente a vida, impelidos pela caridade divina. Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, volto a esta realidade fundamental para a vida da Igreja, porque os pobres estão e sempre estarão conosco, para nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existência do dia a dia. Obrigado, Zé Carlos. Estamos encerrando mais um programa de Justiça e Paz. No próximo sábado, 11 da manhã, estamos aqui na Rádio Nova Aliança e nas nossas redes sociais, agradecendo as operações técnicas aí do Orlando Epaminondas. Até mais, um abraço para você, bom final de semana. Eu já vi mais um irmão tornar-se um homem mesquinho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Vejo as nações em conflito, este mundo maldito por não partilhar.
Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho,